Paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma live, mais um vídeo para a glória e honra do Senhor. Aí tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer, nunca, jamais. E o que é que nós não podemos nos esquecer jamais? Pergunta para mim, o que é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui presente. Graças a Deus. A graça de Deus me alcançou. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus nos alcançou. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo de Nazaré. Esses dias eu ouvi um amigo meu, um pastor, e ele disse: não tenho nada que falar sobre mim, a não ser um pecador salvo pela graça. Meu Deus, olha que forte. Pega essa daí. Eu sou, você, nós somos um pecador salvo pela graça. Um pecador salvo pela cruz. Um pecador salvo por Jesus. Meu Deus. Último livro da Bíblia, Apocalipse. Vamos se alimentar da palavra. Livro de Apocalipse. Capítulo de número, aleluia, 21. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse tem 22 capítulos. Quero ler o penúltimo, o 21. João, quando ele foi lançado na ilha de Patmos, por não adorar o imperador Domiciano, por não adorar o imperador, porque dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Dá a Deus a tua adoração, dá a Deus a tua gratidão, dá a Deus o teu louvor, dá a Deus o que é de direito de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo ser que respira, louve ao Senhor. Meu Deus, o ambiente aqui tá gostoso hoje, hein? Esse ambiente virtual. Vem comigo. Deus tem uma palavra para nós. Olha só. E vi João dizendo, amado, Pastor Elton, Deus te abençoe, Pastor Elton, amigo, pastor lá de Monte Sião, uma igreja abençoada. Deus te abençoe, pastor e amigo. Que Deus continue te usando também nessa terra. Apocalipse capítulo 21. E vi, João ele viu. Então, amado, o céu é real. O céu é real. Ó, e vi, ele está falando que ele viu. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. E eu, João, vi. Ele viu, amado. João, o nosso irmão viu. O nosso irmão. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Eu quero começar esta live, neste dia, nesta noite, dizendo: a eternidade nos espera. A eternidade nos espera. Também, Isaías 65:7
Meu Deus. Isaías 65, 7. 65, 7. 17. Melhor. 65, 17. Olha só. Porque eis que eu crio céus novos, já profetizado por Isaías, ó. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Vou repetir: a eternidade nos espera. A eternidade nos espera. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Paulo falou: mas a nossa cidade está no céu. O próprio Jesus também fez uma promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos lá, vamos ler a Bíblia, vamos se alimentar da palavra, o alimento espiritual para as nossas almas, o nosso espírito. João 14. Olha só. Então vivemos aqui, mas não somos daqui. A eternidade nos espera. Pega essa daí, amado. João 14. João capítulo 21 nós lemos. E eu vi, João falou. Não foi? João disse: eu vi, amado, nosso irmão. Isso aqui é forte. Olha só, vou reler de novo aqui, ó. 21. E eu vi um novo céu e uma nova terra. O 2 agora. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Então João viu a cidade. E Paulo também falou: a nossa cidade está no céu. Amém? Por isso que eu falei: a eternidade nos espera. Estamos aqui, mas não somos daqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nós temos que ter esse sentimento. A igreja tem que ter esse sentimento da volta iminente de Jesus. E eu quero dizer, amado, essa é a minha sentença de fé. Tem que ser a nossa sentença de fé. E qual que é a nossa sentença de fé? Qual que é a sentença de fé da igreja? É essa: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Essa é a nossa sentença de fé. Jesus vai voltar. Vou repetir no que eu acredito. Vou repetir no que eu creio. Vou repetir qual é o nosso sentimento, amado, que tem que estar vivo no nosso coração, esse sentimento. Jesus vai voltar. Eu creio. Não podemos deixar essa promessa apagar da nossa vida, da igreja. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Não deixe essa promessa se apagar da tua, da minha e da nossa vida. Que fogo é esse? O fogo da promessa que Jesus vai voltar. Então eu creio no arrebatamento da igreja, que significa harpazo, tirado com força. A igreja vai ser tirada da terra. E quer ver? Olha o que Deus colocou no meu coração agora. Nós podemos ver assim um símbolo, uma tipologia. Olha só, essa veio, Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos lembrará, né, de todas as coisas, nos fará lembrar de todas as coisas e nos ensinará também. Amém? Uma tipologia do arrebatamento da igreja, sabe aonde nós encontramos? Os irmãos já vão pegar aí, está lá em Gênesis. Uma tipologia. E esta mulher que eu vou falar, ela é um tipo da igreja, símbolo da igreja. Amém? Gênesis. Vamos lá em Gênesis agora. Ó, mas abri em cima. Gênesis 24, meu Deus. Rebeca.
é um tipo da igreja. Rebeca e Isaac, um tipo de Cristo. Os irmãos lembram quando Abraão pediu para o seu servo Damasceno buscar uma mulher entre os seus parentes ali para o seu filho Isaac? E o seu servo aqui, Eliezer, é um tipo do Espírito Santo. Meu Deus, que lindo isso! Eliezer é um símbolo do Espírito Santo que vai atrás de Rebeca, que prepara Rebeca, que convence Rebeca, que leva a Rebeca a encontrar Isaac. Forte, né? Amém? Deus abençoe. Então, Rebeca é um símbolo da igreja, um tipo da igreja. E Eliezer é o símbolo do Espírito Santo. Olha lá, e era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor, olha só, havia abençoado Abraão em tudo. Em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo, o que possuía. Então eles fizeram ali uma aliança ali, né? Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa para que faça jurar. Fizeram um juramento pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomará para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Quer dizer, não busque uma mulher ali entre os cananeus, para que não haja julgo desigual, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomará mulher para meu filho Isaque. Então, Eliezer é o símbolo do Espírito Santo, Abraão Deus, Isaque um tipo de Cristo. Amém? Então olha que interessante. No capítulo 15, vamos lá. No capítulo 15, 24, 15 de Gênesis. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que é um tipo da igreja, então Rebeca tem as características da igreja, né? Ela tem as características da igreja, que era uma moça virgem, não é verdade? Humilde. Ela estava ali pronta para servir, porque eu tenho aprendido algo, amado. O maior não é aquele que prega, não é o que ensina. O maior não é o que prega, não é o que louva, não. O maior é aquele que serve. Esse é o maior. E o maior exemplo de humildade foi o nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 13, quando ele faz ali o serviço de um escravo, né? Ele pega ali toalha e bacias e lava os pés dos discípulos. E ministério é isso, é andar com bacia e toalhas. Mas Rebeca aqui, e sucedeu que antes que ela acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela, donzela, virgem, a igreja, amado, uma igreja santificada pela palavra, santificada pelo sangue de Jesus, donzela. Então, Rebeca, primeiro, característica da igreja, Rebeca, donzela, virgem, Olha que interessante. E era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu a fonte, e desceu, meu Deus. Rebeca, ela desce. A igreja tem que o quê? A igreja tem que descer, amado. Precisamos descer, que nem Naamã. Desce, Naamã. Precisamos descer. Precisamos descer, amado. Então Rebeca é um tipo da igreja. E uma das características da igreja é humildade. E Rebeca tinha essas características. Rebeca era uma moça humilde, donzela, virgem humilde. E ela desce para pegar água. E nós temos que descer a cada dia. Porque o maior lugar
o melhor lugar, o lugar mais importante para estar, meu Deus, o lugar mais importante, amado, para estar, não é ocupando uma cadeira, uma posição, ter uma credencial, um diploma na parede, não. O melhor e o lugar mais nobre para nós estarmos é nos pés do Senhor Jesus, é descendo que nem Rebeca, é descendo, 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 desce, e Rebeca desceu. Lembra de Ruth? Desce a eira. Ruth teve que descer, e Rebeca desceu, ó, encheu o seu cântaro e subiu. Olha só, para encher o cântaro de água e para subir, primeiro nós temos que descer, amado. Descer na oração, descer no propósito, descer no jejum, descer na consagração, descer. Precisamos descer. E por que precisamos descer? Porque o próprio Cristo, ele desceu. Ele desceu, ele saiu da eternidade, amado. Ele saiu da eternidade, se esvaziou, na verdade, Filipenses capítulo 2. Ele desceu. Ele desceu. Assim como Rebeca, que desceu, encheu o cântaro de água e depois subiu. Cristo também, ele desceu. Se humilhou. Na morte de cruz. Foi crucificado. Desceu nas partes mais baixas, nas partes mais baixas da terra. Anunciou a sua vitória. Ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias nessa terra, falando acerca das coisas do reino de Deus, e a Bíblia fala que ele subiu, meu Deus, a ascensão de Jesus, ele subiu, e quando ele vai subindo, tirando os pés dessa terra, ele vai subindo, ele vai se elevando, vai subindo, e ele fala, aleluia, vamos lá, Atos capítulo 1, meu Deus, olha só, ele vai subindo, e ele vai, olha as últimas palavras de Jesus na terra, ele vai subindo, ele vai falando, Atos capítulo 1, mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ele vai subindo, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, e ele vai subindo, como em toda a Judéia, e ele vai subindo, Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto que, e ser-me-ei testemunha, vendo-os, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E quando uma nuvem, a Bíblia fala que uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. E quando Jesus chega no céu, amado, quando ele entra no céu, ele vai subindo. Se cumpre o salmo de número, 24. Jesus vai subindo. Aí sabe o que acontece? Olha só que lindo. Ele vai subindo. Aí os anjos, olha só, quando Cristo Cordeiro chega, os anjos gritam. Eu vou repetir isso daí, meu Deus, forte isso, né, profeta? Quando Cristo, em Atos capítulo 1, versículo 9, na sua ascensão ele sobe. Quando ele chega, quando o Cordeiro, ele chega no céu, os anjos gritam. Levantai, rabassou, decanta, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Olha o retorno de Cristo, amado. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eternas. Entrará o Rei da Glória, ele entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Os anjos gritam quando o Cordeiro, quando Cristo chega.
ele foi recebido no céu e houve uma festa entre os anjos. Meu Deus! Olha só como o Espírito Santo, né? Nós estávamos lá em Gênesis capítulo 24, quando nós estávamos falando de que Rebeca é um símbolo da igreja, um tipo da igreja. Eliezer é um tipo do Espírito Santo, porque foi atrás de Rebeca, preparou Rebeca, convenceu Rebeca, e ela foi voluntariamente, ela quis seguir o servo Eliezer, quis seguir o servo, e o servo leva Rebeca ao encontro de Jesus, que é um tipo do arrebatamento da igreja. Olha só, que lindo isso! E uma das características de Rebeca foi quando ela desce. Ela desceu, encheu o cântaro de água e subiu. Foi o que aconteceu com Cristo também, aproveitando esse gancho, não é verdade? Ele saiu do céu, amado, saiu da eternidade, deixou toda a glória, se fez carne, habitou entre nós. E olha que interessante agora, tem uma passagem em Timóteo, quero ver se eu acho ela, lindo, traz um resumo, né? Isso aqui é um resumo do ministério de Cristo, que se encontra em, achei, ó, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que sem dúvida a Bíblia diz, ó, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Meu Deus, esse é o nosso Cristo, amado, plenamente homem, plenamente Deus, que quando ele está em Cesareia de Filipe, ele faz uma pergunta para os discípulos: que estão dizendo a meu respeito? Quem diz os homens que eu sou? Aí os discípulos falam, uns dizem que você é João Batista, outros que você é Jeremias, outros que você é um dos profetas. Aí Jesus fala, e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro recebe a revelação e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E aonde que se encontra isso? Lá em Mateus capítulo 16, vem comigo. Lindo isso. Ó. Tu és o Cristo, Pedro fala, o Filho do Deus vivo. Ele fala, pois também, eu achei algo interessante aqui, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno e do Hades não prevalecerão contra ela. Aproveitando o gancho, olha que interessante aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando Jesus fala assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, edificaria a minha igreja. Pedro, olha só a revelação. Pedro é uma representatividade da igreja. Nós somos Pedro. Você é Pedro. Nós somos Pedro. Assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro, ele representa a igreja, é a representatividade da igreja. Porque Pedro, amado, a igreja ela é constituída por seres humanos. E Pedro sempre teve seus picos emocionais, seus altos e baixos. Uma hora ele falava assim, não Senhor, eu vou contigo até o fim. Mas uma hora ele falava assim, eu não conheço esse homem, ele negou. Uma hora Pedro era precipitado, uma hora Pedro estava lá em cima, outra hora ele estava lá embaixo. Ele tinha seus altos e baixos, e nós muitas das vezes somos assim. Temos nossos altos e temos nossos baixos. Mas eu quero dizer, amado, que Deus é Deus do monte e Deus é Deus do vale. Meu Deus. Forte, né? Deus do monte e Deus do vale. Pedro, sempre Pedro, não é verdade? Ali, quando ele se precipitava. Mas Pedro, não é verdade? Ele andou sobre as águas. Quando ele começou a olhar os ventos, né? A tempestade começou a olhar para o lado. Ele começa a afundar. Então, amado, eu, você, nós, não olhe as circunstâncias, não olhe as tempestades, não comece, amado,
ver, começar a tempestade, a força do vento. Não, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Precisamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. É assim que nós vamos caminhar sobre as águas, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Eu já quero abrir um parênteses e já quero falar um negócio aqui que Deus colocou no meu coração. Se você, na verdade, o que nós mais temos nessa vida é problemas. Mas eu quero dizer para você, aleluia, eu quero dizer um negócio, amado. Não importa, eu não sei qual que é o teu problema, a tua dificuldade, mas uma coisa eu sei: a última palavra quem dá é Ele. Hein? Eu não sei o teu problema, qual é o teu problema, mas de uma coisa eu sei, ainda, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Quem dá a última palavra é Ele. E quando Ele acalmou o vento, acalma o mar, amada, fala aquieta-te. Os discípulos perguntaram ali: quem é este? Quem é este que fala aquieta-te? Cala-te, mar, vento, e o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Quem é este? Para Isaías, ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é este? A raiz de Davi. Quem é este? Para João Batista, as margens do Rio Jordão, é o Cordeiro de Deus, amado, que não encobre não, que tira o pecado do mundo. Quem é este? Para João, lá na ilha de Pátimos, que viu a cidade, ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, primogênito dos mortos. E por que primogênito dos mortos? Sabe por quê? Porque Lázaro, ele ressuscitou, mas depois morreu. A filha de Jairo ressuscitou e depois morreu. Aquele jovem, filho da mulher, da viúva da cidade de Naim, ressuscitou, mas depois morreu. Mas Jesus, ele é primogênito dos mortos, porque ele morreu sim, foi crucificado, mas ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso que ele é primogênito dos mortos. Quem é este? Quem é este? Pai da eternidade. Quem é este? Quem é este? Responde aí. Fala aí, quem é este? Quem é este? É a pedra que Paulo fala, que a pedra ali seguia, na verdade, acompanhava o povo de Israel no deserto. E quando o povo estava com sede, a rocha estava ali, amado, e na rocha saía água. Beba desta água nesta noite. Vai bebendo desta água, água da vida eterna. Meu Deus, eu vou lá, aleluia. João, eu vou lá, hein? João capítulo 4. Vamos beber dessa água ou não? Quem já bebeu dessa água aí? Dá uma glória aí. Não é dessa água aqui não, hein? Dessa água tornará a ter sede. Mas dessa aqui, meu Deus, vai fazer uma fonte, viu? Olha só. João capítulo 4. Vamos lá. E Jesus respondeu, disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, meu Deus, bebe aí dessa água, da água da palavra, da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meu Deus. Olha que interessante, aquela mulher teve um encontro com Jesus, e quando um homem e uma mulher tem um encontro com Jesus, grandes transformações acontecem. E aquela mulher ali, quando tem um encontro com Jesus, Jesus confronta ela, né? Porque o evangelho é isso, ele confronta segredos. O evangelho também não é só bênção, não é só água da vida eterna, não. O evangelho é confronto, o evangelho é renúncia, o evangelho é arrependimento, o evangelho é conversão, o evangelho é carregar nossa cruz, amado. Não é? O evangelho é isso. E olha que interessante, aquela mulher estava com tanta sede que quando ela tem um encontro com Jesus,
A Bíblia fala que ela deixou o cântaro e foi lá na cidade avisar os samaritanos que ela tinha encontrado o Messias. E por que ela deixou o cântaro? E deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela deixou o cântaro. Meu Deus. Você já deixou o cântaro? Eu já deixei o cântaro? Nós já deixamos. Amado, deixa o cântaro. É claro, quem tem um encontro real com Jesus não pode continuar caminhando com o cântaro, porque o cântaro representa o nosso passado. E o nosso passado, os nossos pecados, os nossos traumas, amado, Jesus levou na cruz. E a Bíblia fala em Miqueias que ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Deixa o cântaro, amado. Deixa o cântaro. E olha que interessante aqui. A mulher, quando os discípulos chegam com pão, com comida, aquela mulher, amado, está conversando com Cristo. E olha o contraste aqui. Aquela mulher entendeu. Porque quem ganha alma sabe o aquela mulher entendeu. Aquela mulher, ela vai para a cidade, meu Deus, pega essa daí, e volta com almas. E os discípulos vão para a cidade, mas voltam com comidas. Volta com comida. E o que nós somos? Compradores de pão, meu Deus, Ramanai, ou conquistadores de alma? Hein? A igreja tem que ser conquistadoras de alma. Hein? O que nós somos? Compradores de pão? Estamos preocupados só com as coisas dessa terra, amado? Com as coisas materiais? Ou estamos preocupados com alma? Fica aí. Compradores de pão ou conquistadores de alma? É uma indagação. Pega essa daí e eu também peguei a minha porção. Mas vamos lá. Vamos prosseguir. Isaac não pediu para Eliezer, Damasceno, o seu servo, ir pegar uma mulher, procurar uma mulher ali entre a sua parentela para se casar com Isaac? E o casamento, sabe o que significa? Meu Deus. O casamento de Isaac com Rebeca significa as bodas do Cordeiro de Apocalipse capítulo 19. Sabe por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for tirada da terra, a igreja participará de duas festas no céu. E qual são essas duas festas no céu? Primeiro, tribunal de Cristo, a igreja será recompensada. Que a Bíblia fala que o nosso material vai ser provado pelo fogo, né? Se for feno, palha, madeira, não vai resistir. Mas se for ouro, prata e pedras preciosas, vai receber galardão. Tribunal de Cristo. E depois, bodas do Cordeiro. Vamos lá então. Então, a igreja ela desce, a igreja humilde, a igreja virgem pura, a igreja. Então Isaac pega a Rebeca, ou melhor, o servo convence Rebeca, e a Bíblia fala que ela voluntariamente, ela decidiu ir com o servo para encontrar Isaac. Foi ela que decidiu, foi nós que decidimos. A escolha dela foi voluntária. Escolhe hoje a bênção ou a maldição, amado. Eis que estou à porta e bato, livre-arbítrio. Não tem isso daí de calvinismo, predestinação. A igreja sim é predestinada, a igreja no plural. Mas individualmente, amado, a escolha é minha, a escolha é sua. Escolhe hoje, amado, a bênção ou a maldição. Por que cocheais em dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue Baal. Mas se Deus é Deus, não foi isso que Elias falou, profeta? A igreja, vamos lá, a igreja vai ser arrebatada. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, que lindo isso. E eu até comentei ontem, quando a igreja for arrebatada, nós sabemos, porque eu creio, que a Bíblia fala que Ele nos livra da ira futura.
Nós somos pré-tribulacionista, amado. A igreja não passará na tribulação. Tem muitos que querem aí ficar, chega de tribulação, chega de sofrimento. A Bíblia fala que lá não haverá tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá nada disso. Amado, é claro, nós estamos numa pandemia aí, um vírus terrível. Mas a Bíblia fala que vai vir um tempo, Jesus falou, de aflição como nunca houve. Então, amado, antes de iniciar o período da tribulação, antes dos 7 selos, antes das 7 trombetas, antes das 7 taças, antes que se manifeste o anticristo, a besta, o falso profeta, antes de tudo isso, antes da marca 666, antes de tudo isso, a igreja será tirada da terra e encontrará com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E a Bíblia fala que vai ser um piscar de olhos. 7 milésimos de um segundo, a trombeta de Deus soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Que mortos, amado? Todos os mortos em Cristo que morreram adorando a Deus no Titanic, os mortos que morreram devorados por feras no Coliseu, os mortos que foram queimados na fogueira do catolicismo romano, os mortos, amado, no período medieval, os mortos que morreram martirizados, todos os mortos que morreram de câncer, irmãos nossos, todos os mortos que morreram de Covid-19, todos os mortos, no suar da trombeta, ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrar com o Senhor nos ares. A eternidade nos espera. Não foi isso que como nós começamos a live? Aleluia! Há uma eternidade nos esperando. Há uma eternidade nos esperamos, porque nós estamos aqui por um tempo, temporariamente, amado, estamos aqui, mas não somos daqui, estamos aqui, amado, aleluia, mas há uma cidade no céu. A igreja será arrebatada, e quando a igreja for arrebatada, for tirada, o que acontece? O anticristo se manifesta. Esses dias eu até comentei, olha que interessante, que na verdade, o mundo vai de mal a pior. A realidade é essa. Em todas as áreas. Política, área social, área religiosa, todas as áreas, amado. Mas o mundo só não está pior de ponta cabeça. Só não está pior porque ainda a igreja, a Bíblia fala que ainda tem um que o detém. E esse que o detém é o Espírito Santo que está na terra de uma forma plena. O Espírito Santo é a igreja que está na terra, amado. Por isso que ainda o anticristo não se manifestou. É claro que ele já está preparando. O cenário do anticristo já está preparado. Tudo está preparado para o arrebatamento da igreja. Os sinais estão aí. Mas a igreja, quando a igreja for tirada, o anticristo se manifesta. Apocalipse capítulo 6. Lembra que João chorava porque não tinha ninguém que era digno de abrir os selos? Aí o que a Bíblia fala? Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse, olha o que acontece aqui. Após o arrebatamento da igreja. Olha o que acontece. Então guarda isso aí. A igreja não passará no período tribulacional. Amém? Marca aí, na sua Bíblia, em papel. Somos pré-tribulacionista. Olha só. Apocalipse capítulo 5. E ele fala, e cantavam, aqui, e disse, e vi um anjo forte bradando, 5:2 de Apocalipse, com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E quando os selos vão ser desatados? Após o arrebatamento. Quando os selos vão ser abertos? Após o arrebatamento. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores. Não chores, amado. Deus está no controle. Não chores.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, e desatar os seus 7 selos. Então, quando a igreja for arrebatada, for tirada da terra, então, Apocalipse capítulo 6, ele se cumpre literalmente quando a igreja for tirada da terra. Amém? Quando a igreja for tirada da terra. Aí a Bíblia fala que vai vir um cavalo branco, né? Vai vir um cavalo branco, e esse cavalo branco de Apocalipse capítulo 6 não é o cavalo branco de Apocalipse 19. Muitos confundem. Muitos falam que esse cavalo branco é Cristo, mas não é. Esse cavalo branco é o anticristo, porque branco aqui fala de uma falsa paz, né? De uma falsa paz. Ele vai fazer um acordo com os judeus, vai trazer uma falsa paz. Aonde a guerra hoje lá na Palestina, os árabes com os judeus, vai haver uma paz, né? Uma falsa paz. Então vem um cavalo, após o arrebatamento da igreja, vem um cavalo branco trazendo uma falsa paz, que é o anticristo. Aí depois vem um cavalo vermelho trazendo guerra. Aí depois vem um cavalo preto trazendo fome. Aí depois vem um cavalo amarelo trazendo morte, peste. Muito pior do que isso que nós estamos vendo hoje. Aí depois vai vir o quê? Depois dos 7 selos. Depois dos 7 selos, quando os 7 selos forem abertos. Depois, olha que interessante. Então, 7 selos. Não foi isso? E o primeiro selo, voltando aqui dando uma recapitulada. Primeiro selo de Apocalipse capítulo 6. Isso após o arrebatamento da igreja. Cavalo branco. Aparece o cavalo branco. É um período de falsa paz. O anticristo. Ele arranca para a conquista sobre as nações, porque branco fala de falsa paz, certo? Depois vem o cavalo vermelho trazendo guerra, estou repetindo, certo? Que é o segundo selo, guerra. Nesse período, o acordo com os judeus será quebrado, né? Que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E tanto a igreja aposta, como os judeus serão perseguidos pelo anticristo. Depois vem um cavalo preto trazendo fome. Depois um cavalo amarelo trazendo morte. O cavalo amarelo representa a morte por meio da fome, de peste e de feras. Amém? Depois o quinto selo, o clamor dos mártires. O clamor dos mártires, judeus e gentios que morreram pela fé, mesmo tendo seu próprio sangue derramado debaixo do altar de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 6, 9, 7, 14. Observação, cremos assim. Tem alguns teólogos, e nós cremos também, nós podemos falar, alguns teólogos dizem que haverá salvação durante a grande tribulação, mas não vai ser pela graça, vai ser com a própria vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Antes que isso aconteça, que o que aconteça? Que o anticristo se manifeste, venha o período da tribulação, período de aflição como nunca houve. Antes que isso que aconteça, aleluia. Antes que os cavaleiros de Apocalipse entrem em evidência. Antes que a trombeta do juízo toque, a trombeta do arrebatamento vai tocar, e a noiva vai subir, Maranai, aleluia, e a noiva vai subir para encontrar com o Senhor nos ares. Meu Deus. Então nós vimos aqui, depois dos selos, vão vir o que? Trombetas. 7 trombetas. A primeira trombeta, quando ela é tocada, olha só, está tudo na Bíblia, isso após o arrebatamento. Por isso, amado, por isso que precisamos reconstruir, restaurar o nosso altar enquanto é tempo. Enquanto é tempo, precisamos fazer um concerto com Deus. Precisamos levar Deus mais a sério, porque Jesus vai voltar, queira eu, queira você ou não, Ele vai voltar, é uma promessa. E nós precisamos estar preparados, precisamos estar pronto, com as nossas vestes lavadas e com óleos sobre a nossa cabeça. A trombeta do juízo
Então, 7 selos. Depois dos 7 selos vem 7 trombetas, que são os juízos de Deus, a ira de Deus. Porque após o arrebatamento da igreja, vai cair sobre a terra a ira de Deus. Deus vai tratar com os ímpios, Deus vai tratar com os rebeldes, Deus vai tratar com Israel. E a trombeta, quando ela é tocada, uma terça parte da vegetação é destruída. Apocalipse 8:7, confere aí. A terra perderá um terço de sua vegetação. Um terço da vegetação. As catástrofes. Então, das catástrofes, de tudo isso. Então, um terço da vegetação é destruída. Segunda trombeta, Apocalipse 8:8. Um terço da vida oceânica e dos barcos é destruída. Uma coisa como um grande monte ardendo em fogo é atirada no mar Mediterrâneo. Terceira trombeta, quando ela é tocada, Apocalipse capítulo 8, versículo 10. Um terço da água doce é envenenada. Se não bastasse a destruição parcial da vegetação, da terra e da vida marinha, o juízo da terceira trombeta atinge parte da água potável. Não vai ter água para beber. A causa é uma grande estrela, seu nome é Absinto. A quarta trombeta, olha só. Por isso, olha como as coisas vão piorar após o arrebatamento da igreja. A quarta trombeta. Isso não é espírito derrotista, não. Não, amado. Isso aqui é profecia bíblica, é palavra de Deus. Olha só. A quarta trombeta. Uma terça parte do sol, da luz e das estrelas se escurecem. Quinta trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Vai sair demônios, abre-se o abismo, sofrimento sobre os homens, quer dizer, vai sair os demônios que estão presos, né, no Tártaro ali. Olha só, no Tártaro. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. O abismo vai ser aberto e vai subir demônios da terra e vai atormentar os homens. Vai ser impossível viver bem e ter qualidade de vida após o arrebatamento da igreja e nesse período dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, no período tribulacional de 7 anos. Alguns demônios, no toque da quinta trombeta, que estão aprisionados, vão sair desse abismo, no Tártaro, no toque da quinta trombeta, para atormentar a terra. A sexta trombeta, vamos lá, é solto os 4 anjos presos junto ao Eufrates. Sétima trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Declaração do domínio de Cristo aqui já. Então, olha que interessante. Depois vai vir 7 taças. A primeira taça, chagas malignas sobre os homens. Segunda taça, o mar torna-se em sangue. Terceira taça, os rios tornam-se em sangue. Quarta taça, grande calor. Quinta taça, horror, trevas e dor. Sexta taça, seca o rio Eufrates. Sétima taça, terremoto e chuvas de pedra. Aí vem a batalha do Armagedon. Meu Deus. A batalha do Armagedon. O anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. Olha só. Apocalipse capítulo 19, isso aqui é lindo. A batalha do Armagedon, Apocalipse 19, no final da tribulação. No final da tribulação, depois, no final do período de 7 anos, nós chamamos de a batalha do Armagedon. O anticristo vai mobilizar as nações num ataque mundial contra Israel. Acampados nesse vale, as tropas caminharão em direção à cidade santa. Isso está lá, em Zacarias capítulo 12, versículo 3. Israel, por perceber que todas as nações foram mobilizadas pelo anticristo e estão em volta de Israel para tentar destruir de uma vez por todas, então Israel vai estar encurralado. Israel não vê outra solução a não dobrar o joelho no Monte das Oliveiras
e clamar pelo Messias que para eles nunca veio. Neste momento que as nações estiverem em volta, vindo à marcha no vale de Meguido, um bloco de nações ali contra Israel, para destruir Israel, no meio da oração de Israel, o céu vai se abrir, Apocalipse 19, joia, o céu vai se abrir, e quando o céu se abre, João vê o céu aberto. Eu vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele não é o cavalo branco genérico de Apocalipse capítulo 6, não, que é o anticristo, não. Agora, e eu vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Israel vai ver Cristo num cavalo branco com uma veste salpicada de sangue, para eles se lembrarem, amado, que este é o Cristo que eles rejeitaram, que este é o Cristo que eles crucificaram, que agora, amado, João vê o céu aberto, ele desce para salvar Israel. Uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e seguiam-no o exército, meu Deus. E a Bíblia fala que seguia com Jesus no cavalo branco um exército. E quem é este exército? Eu, você, a igreja do Senhor. Nós vamos estar neste exército, ó, que há no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Então, no final da tribulação, na batalha do Armagedon, João vê o céu aberto, Cristo desce num cavalo branco, pisa o pé na Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se abre, ele salva Israel, destrói as nações, e com ele está a igreja, eu e você. Ele lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Satanás é amarrado por 1000 anos, e inaugura um período chamado período milenar. Olha só, voltando um pouquinho aqui, ó. E neste momento que o céu se abre, aparece um cavalo branco, não genérico que nós falamos do capítulo 6, e atrás dele um exército. Que exército é esse? Eu e você. Amém? Então, inicia um período chamado período milenar, e nós vamos reinar, porque nós somos reis e sacerdote, nós vamos reinar literalmente com Cristo, mas a igreja estará com o corpo glorificado, subindo e descendo, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Aí, após o período milenar, após um período milenar, quando acaba o período milenar, Satanás é solto. Ainda vai haver a última rebelião, conhecida como Gog e Magog. E muitos que viveram num período literal com Cristo vão se rebelar contra o reino literal de Cristo, junto com Satanás. Mas aí desce fogo do céu. Cristo ali destrói as nações. Satanás é lançado no lago de fogo com o anticristo e com o falso profeta. Aí a Bíblia fala que sobe o tribunal do trono branco. E todos os ímpios que foram rebeldes, que morreram na impiedade, que não quiseram Cristo, que não creram em Cristo, vão ressuscitar desde Adão até a batalha de Gog e Magog. E vai abrir os livros das obras, e que o homem semear, isso ele vai colher. E a Bíblia fala que todos aqueles que não aceitaram, não creram em Cristo, vão ser lançados no lago de fogo, junto com a besta, com o falso profeta, com Satanás e os seus demônios. E nós, amado, que nós lemos, e a Bíblia fala que essa terra ela vai ser restaurada, novos céus e nova terra. E agora eu concluo esta live aonde nós começamos. E quando essa terra for restaurada, então quer dizer o quê? Nisso se passou já, ó. Aí se passou 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, a batalha do Armagedon, período milenar, Gog e Magog, o juízo do trono branco, juízo, onde que os ímpios foram julgados,
Aí depois a Bíblia fala que essa terra vai ser restaurada com fogo. Essa terra vai ser restaurada. Aí João fala, 21, e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então essa terra vai ser restaurada. Aí depois nós vamos olhar para cima. Desce a nova Jerusalém, encontra com essa terra purificada. E serão novos céus e nova terra. E nós vamos viver eternamente com o Senhor Jesus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Nós vamos ter um corpo glorificado. Olha o corpo glorificado. O que é um corpo glorificado? É isso aqui. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Eu termino esta live dizendo: Deus tem coisas novas para a igreja, Deus tem coisas novas para a tua vida, Deus tem coisas novas para o teu ministério, Deus tem coisas novas para mim e para você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça, a eternidade nos espera. Estamos aqui, mas não somos daqui, somos peregrinos e forasteiros. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica firme, vai valer a pena.